Olá, aqui é Leonardo Silva. A gente está iniciando o primeiro vídeo da série de 2 vídeos sobre um tema que ainda é bastante comentado, que se chama empatia. A primeira parte vai consistir em a gente definir um pouquinho o termo, falar das bases biológicas, fisiológicas, comentar um pouquinho sobre a diferença entre a atitude empática, julgamento, falar um pouquinho de qual a posição que a gente ocupa numa relação, e a gente vai acabar introduzindo a segunda parte do vídeo, que é a parte mais prática, que envolve a aplicabilidade da empatia no dia a dia. Vamos lá para a primeira parte? Creio que a maioria de vocês sabe a definição de empatia. Existem vários tipos de definições. Uma das primeiras definições que a gente vê por aí é colocar-se no lugar do outro, ou utilizar os sapatos do outro. Inclusive o próprio Museu da Empatia utiliza essa analogia do sapato, né? Ao emprestar o sapato de uma outra pessoa e a gente caminhar numa pista enquanto ouve a história dessa pessoa que é a dona dos sapatos. Então a gente está fazendo o que a gente chama na filosofia de inflexão de ponto de vista, tentando se colocar no lugar do outro para entender a realidade do outro. A grande diferença é que muitas vezes a gente não se dá conta que colocar-se no lugar do outro sendo nós mesmos. Então não há mistura aqui de personagens. Eu não sou o outro, eu nunca vou ser o outro. Eu nunca vou compreender 100% o outro. A empatia envolve uma atitude onde eu vou tentar acompanhar a realidade do outro dentro da perspectiva do outro e não da nossa perspectiva. Por isso aquela ideia que a gente diz, a gente tem que fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente, uma grande inverdade para esse termo. A gente tem que fazer para o outro aquilo que o outro gostaria que a gente pudesse fazer por ele. Só que para isso a gente precisa entender a realidade dele ou dela, a gente precisa fazer esse movimento de entrar um pouquinho nessa jornada que é única daquele ser, daquela pessoa com qual a gente está interagindo e a gente está falando. E aí a gente tem algumas dificuldades, né? A primeira dificuldade, eu diria, está no aspecto da empatia ser natural e não ser ao mesmo tempo. Como é que eu explico isso? Primeiro, a empatia ela tem uma parte que é muito natural em termos fisiológicos. Então, nossa espécie, para evoluir, ela teve que trabalhar em grupo. Né? O Australopithecus, aquela parte nossa que era macaco, quando a gente desceu das árvores, a gente começou a caminhar, a gente tinha que caçar em grupo, caçar em equipe. A gente precisava colaboração com o outro, uma linguagem que pudesse ser desenvolvida para que a gente simplesmente pudesse sobreviver. Então a gente começou a alterar a nossa fisiologia para ter uma linguagem mais apurada, né, mais, digamos, certeira, e a gente também começou a olhar o outro e entender o que será que está acontecendo com o outro naquela posição, e essa comunicação e entender o outro foi o início da parte fisiológica da empatia. Hoje a gente tem os neurônios espelho, hoje a gente tem toda a parte neocortical, que é a parte mais de fora do cérebro, que nos possibilita uma linguagem, digamos, né, mais simbólica. Vocês só estão me escutando, né, e entendendo o que eu estou falando, porque tem toda uma parte neocortical que ajudou a gente a ter uma abstração, né, de transformar a língua portuguesa em um significado que vocês pudessem entender, senão a gente não estaria se comunicando. Então a empatia, nesse sentido, ela é natural, ela faz parte da nossa espécie. Só que ela não é natural no sentido de que a gente hoje é construído socio-historicamente para sermos muito individualistas. Sim, então tem uma questão aqui ligada à psicologia social, ao que a gente chama de subjetivação, que é bem mais difícil a gente fazer essa inflexão de ponto de vista, se colocar no lugar do outro, porque eu estou muito acostumado a olhar o mundo somente sob meu ponto de vista, como muitos dizem, sob meu próprio umbigo, né? Eu consigo só olhar as coisas de cima para baixo. Eu sou mais importante, então tenho uma dificuldade de entender a realidade do outro e seguir ele nessa jornada. Claro que tem essa questão social, mas tem também uma parte que é evolutiva, que é a parte do julgamento. Durante muito tempo nós fomos caçados, né? Então o ser humano ele caça e também é caçado, e a gente teve que desenvolver essa capacidade de desconfiança, né? Que tem a ver com as emoções básicas do medo, do nojo. Então muitas vezes a gente vai julgar, né, a outra pessoa com medo que ela possa trazer alguma coisa para a gente. Se a gente está andando na rua de noite
e pode vir uma outra pessoa do outro lado da rua, então provavelmente a gente pode julgar que aquela pessoa é perigosa dentro do nosso contexto brasileiro, né? E a gente provavelmente vai fugir ou vai dizer que aquela pessoa é perigosa, mesmo ela não sendo, mesmo ela sendo a pessoa mais pacífica do mundo. Então parte de nós também julga, e essa é uma das grandes questões. Como é que eu consigo ultrapassar essa barreira do julgamento, ultrapassar essa barreira de sair do meu lugar, da minha posição individualista e autocentrada, para eu entender o outro dentro da realidade dele? Por isso que eu costumo dizer que empatia, ela é uma atitude. A gente tem que escolher estar numa relação empática. O que significa isso? Vai exigir um determinado esforço. Tá? Sim, apesar dela ser natural, exige esforço. Por quê? Porque tem toda essa parte social, a parte do julgamento que vai estar operando ali, cutucando a gente para a gente já julgar, para a gente rotular a pessoa, para a gente fazer uma interpretação daquilo que ela está fazendo, para a gente explicar aquilo que está acontecendo com ela, e a gente não consegue daí entrar num nível de compreensão onde eu vou simplesmente entender a realidade dela sob o ponto de vista dela. Então a atitude é uma atitude fundamental para a gente desenvolver a empatia. Melhor dizendo, a empatia exige uma atitude, exige uma escolha, né, nas relações dentro do nosso contexto atual, certo? Uma outra questão que eu gostaria de falar, que a gente já estava comentando dessa primeira parte, que é a posição que a gente ocupa. Normalmente tem aquela questão, né, de olhar de cima para baixo, como a gente diz, quando eu olho eu, né? Quando eu olho o outro sob o meu ponto de vista, eu provavelmente vou estar analisando, vou estar julgando, vou estar tentando explicar o que é aquela situação. A gente tem vários papéis que refletem isso, tem vídeos muito legais que explicam esses papéis não empáticos, né? A pessoa super simpática que encontra com a outra e já sai julgando, como tu está bem, como tu não está bem, como é que tu está coradinho ou não, o que houve contigo. E muitas vezes a pessoa não quer conversar, não quer falar sobre o assunto. Enfim, a gente não conseguiu entender que naquele momento ela não gostaria de falar ou de conversar. Tá? Então, a gente está falando de uma posição que normalmente a gente se coloca nas relações, que é uma posição chamada posição vertical. Eu estou, digamos, acima dessa pessoa. Só que para eu exercer empatia, para eu fazer essa escolha empática, eu necessito sair desse papel de superioridade, de verticalidade e horizontalizar. O que significa isso? Eu vou deixar meus papéis de lado, aquela que facilmente a gente ocupa, né? E ainda mais que socialmente a gente é incentivado a se colocar num papel de psicólogo, de médico, de pai, né? Aqui eu sou superior a ele porque ele tem menos dinheiro que eu. Então eu tenho uma dificuldade de horizontalizar e tentar compreender a história do outro, porque rapidamente eu assumo papéis específicos. Rapidamente, se eu sou uma pessoa acostumado a explicar as coisas, eu olho uma situação, uma pessoa está me falando alguma coisa, eu já na minha mente vem toda uma ideia de explicação e eu não consigo nem entender a realidade dela. Eu costumo brincar, agora que o pessoal está voltando de férias, por exemplo, né, no final do verão, que muitos vão chegar e vão falar das suas férias. Pois é, porque tem um amigo que está voltando agora de Punta Cana, ele vai provavelmente contar do mar maravilhoso, né, das areias brancas, como o mar do Caribe é interessante, enfim. Mas muitas vezes ele está contando uma história dessas para dizer como foi legal as primeiras férias que ele teve com a namorada. Só que eu, como já estive em Punta Cana, já não vou nem deixar ele terminar de falar e já vou dizer, é bem legal, né? Tu já conheceu aquela praia? Tu sabe uma coisa que eu mais gostei? Porque talvez eu tivesse a necessidade de falar, né, sobre as coisas que, enfim, talvez eu compartilhasse com ele, né, e gostaria de dizer que eu também já estive lá. Talvez é uma carência minha, talvez uma necessidade de não me sentir inferiorizado, porque, sabe-se lá, talvez nessas férias eu não viajei, ou porque é uma construção de infância. Então, olha a dificuldade que eu tive de sair do meu papel e realmente encontrar a realidade dele para acompanhar esse relato dele contando como foi passar essas férias num lugar maravilhoso, mas que ele queria chegar, na verdade, no final da conversa, de como foi legal passar, né, vários dias com intimidade pela primeira vez com a namorada nova. Eu não consegui acompanhar ele nesse processo. Então tem uma questão bem interessante aqui na empatia, que tem a ver com essa horizontalidade, que é acompanhar o outro dentro do processo dele. Acompanhar a intencionalidade da pessoa. Eu costumo dizer também que a gente está dentro de um barco e a gente está ajudando a pessoa a remar, mas o percurso é dela.
O trajeto é da pessoa. Ela que dá a direção para o processo e eu estou acompanhando ela. Isso vai exigir da gente um certo desprendimento das nossas coisas, um certo desprendimento do nosso julgamento, principalmente, um certo desprendimento dos papéis que a gente costuma assumir, um papel de professor, de expert, que já quer explicar aquela situação, um papel, por exemplo, de ser simpático, né, e já ir falando coisas, né, que supostamente tu acha que a pessoa quer ouvir, mas não verificou se ela realmente quer ouvir. Então é muito fácil a gente já verticalizar e não conseguir entrar dentro da realidade do outro. Por isso é uma atitude, por isso a empatia, ela pode e deve ser treinada. Ela é bastante importante para as relações, obviamente, né? E uma outra ideia que eu estou trazendo aqui para a gente pensar, a última dessa primeira parte antes dos exercícios, é a ideia da compreensão. Para eu compreender a realidade do outro, eu tenho que estar muito tranquilo naquele momento para que isso não mexa com as minhas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine alguém contando uma história que foi agredida e vocês têm um histórico de agressão em casa ou de abuso. Bom, a partir do momento que a pessoa está falando aquela história, como é que eu vou acompanhar? Como é que eu vou ter uma escuta empática de entender a realidade dela se aquilo está mexendo comigo tão fortemente que eu já penso em outra coisa, né? Que nem aquela história que a gente vê, né? Da pessoa tá falando contigo e a pessoa não está ali naquele lugar, né? Não está ali no momento presente, ela está em outro lugar. Então muitas vezes a gente não vai conseguir acompanhar a história do outro porque tem uma escuta interna aqui que não é feita. A gente brinca também que para escutar o outro eu preciso se escutar internamente. Se eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, eu provavelmente não vou conseguir acompanhar essa jornada do outro. Por isso que é tão desafiador a ideia da compreensão. É fácil a gente explicar. Claro que tem toda uma ideia científica aí da gente querer explicar tudo, todo um poder por trás da explicação, só que esse poder ele é de uma parte vertical, porque o poder explica. Ok, mas a explicação ela não contextualiza. A explicação ela não traz o colorido das atitudes, da intencionalidade daquele sujeito. A explicação é genérica. Por isso, na empatia, a gente tem que trabalhar com a compreensão. Só que para compreender, eu tenho que me trabalhar para ficar, digamos, tranquilo o suficiente para poder acompanhar o outro na sua jornada, na sua intencionalidade, nos seus sentimentos, naquilo que essa pessoa ou ela está querendo realmente trazer naquele momento na nossa conversa. Essa foi a primeira parte, então, sobre empatia. Aguardem a segunda parte, ou conectem já com a segunda parte agora, onde eu vou falar sobre questões mais ligadas à aplicabilidade do termo. Certo? Vamos para os exercícios? Exercício 1. Como será que está a tua escuta? Todos devem concordar que boa parte da empatia está em escutar o que o outro está realmente dizendo. Certo? Então o que eu proponho para vocês é que vocês escolham uma conversa durante o dia onde vocês vão monitorar o não julgamento ou monitorar os julgamentos para não julgarem. Né? Então quando vocês perceberem que já estão julgando, olha só, ela não está bem, o que deve ter acontecido com ela, ou enquanto a pessoa fala, tu já está fazendo algum tipo de encaixe dentro das tuas teorias, dos teus rótulos, simplesmente volta e tenta acompanhar ela na história dela. Certo? Uma conversa por dia, sem julgamentos, durante um tempo, para ver como é que você se sente. Ok? Exercício número 2. Nesse exercício, eu gostaria que tu escolhesse uma pessoa naquele dia para ter uma conversa normal, como se tu estivesse sempre conversando com ela, só que dessa vez, tu vai ouvir essa pessoa conversando e tu vai falar o mínimo possível. Vamos pensar, a ideia é não falar quase nada. Quando tu for falar alguma coisa para essa pessoa, tu vai simplesmente falar para verificar se aquilo que ela está falando realmente é aquilo que tu está compreendendo. Vou te dar um exemplo. Então, fulana, tu está me dizendo que toda aquela viagem para Punta Cana foi muito boa, mas o melhor ainda da viagem foi a intimidade que tu e teu parceiro tiveram? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando só para confirmar, para ver se realmente a intenção da pessoa ou os sentimentos da pessoa são realmente aqueles que estão surgindo naquele momento. Do contrário, tu não fala nada, simplesmente acompanha essa pessoa.
E enquanto faz isso, observa o que acontece no teu corpo. Observa se alguma coisa te incomoda, se tem alguma dificuldade aqui de acompanhar. Pensa que teu corpo é o principal instrumento para acompanhar essa pessoa. Então, leva isso em consideração nesse exercício, que eu acho que vai ser bem legal, bem interessante. Depois escreve aí, depois de curtir o vídeo e a página. Adoraria saber como é que foi o exercício para ti, certo? E lembrem de olhar a parte 2 desse tema. Até breve.